eu sou Simone Luna, sou médica, inclusive aqui eu estou revivendo os momentos de estudante, porque a minha formação foi aqui, e estou para falar sobre a saúde mental e a homeopatia em alusão ao Janeiro Branco. Hoje nós temos, mais do que nunca após a pandemia, a saúde mental está em alta, porque houve um aumento de todos os transtornos e quem já estava com ele na pandemia não deu conta e a coisa explodiu. E é uma das coisas muito importantes para que a gente tenha esse tema sempre em nossa mente, para que a gente saiba como se cuidar. E a homeopatia é justamente esse instrumento que nos dá essa possibilidade da gente fazer o nosso autoconhecimento. Então, só para falar um pouco sobre a questão desses transtornos, eu trouxe os dados. Então, hoje no mundo, nós temos 1 em cada 8 pessoas tem um transtorno mental. É um número muito grande, né? E a ansiedade, essa é quem ganha, né? Inclusive no Brasil, nós somos o campeão, infelizmente, nessa área. Então, na ansiedade, nós temos 300 milhões de pessoas, segundo a OMS. E no Brasil, nós temos 18,6 milhões. 9,3% da população tem ansiedade. E vai chegando na depressão, vai aumentando e depois chegando no suicídio, que é a segunda ou terceira causa de morte na adolescência. Então é uma questão que a gente precisa realmente priorizar a saúde mental. E aí, essa taxa na adolescência, ela cresce 6% ao ano. Então nós precisamos mais ainda ter esse olhar, tanto para a criança como na adolescência, devido a esse número que é alarmante, né? Então, na ansiedade, nós temos os sintomas que mais preconizam, que mais acontecem. A irritabilidade, é o humor alterado, é a insônia, é a concentração diminuída, a libido diminuída, o emagrecimento ou a obesidade. E hoje é um dado que nos chama a atenção que 1 em cada 3 adolescentes estão obesos, na faixa de 10 a 19 anos. Então esse é outro fator alarmante nessa faixa de idade. E aí, consequentemente, nós temos uma imunidade diminuída, que vai para e passo. Quanto mais estresse, menos imunidade. E, consequentemente, mais doenças. E essa é uma grande questão que a homeopatia vai ajudar bastante a você conseguir se autoconhecer e ir em busca desses sintomas, não só para você se medicalizar, mas ver o que é que está faltando no seu dia a dia que você precisa rever com relação à sua saúde. E essa questão é que as pessoas hoje, eu antes já comentava aqui, nós vivemos hoje no mundo da estética. Então, se eu estou com dor de cabeça, eu tiro essa dor de cabeça. Se eu estou com a dor no pé, eu tiro essa dor no pé. Eu não vou atrás de saber qual a causa. Afinal, nada é por acaso. Se eu estou com a cefaleia, eu preciso saber o que é que está ocasionando. Eu comi algo diferente? Eu engoli alguma raiva? Eu não falei o que eu precisava? Então, assim, a gente precisa ter um pouco desse olhar. E principalmente com as crianças e adolescentes, quando nós sabemos que nós podemos ter alguns transtornos por alimentação. Principalmente as alimentações, os alimentos industrializados, que hoje nós vivemos na era do fast food, principalmente os corantes vermelho, amarelo, que provocam muita irritação. Então, muitas vezes as crianças são medicalizadas ou os próprios adultos e não é doença, é só a sua dieta que precisa melhorar, né? Então, nesse advento das telas, né, nos Estados Unidos, inclusive, tem um estudo que, no momento que o smartphone entrou na vida das pessoas, a depressão também subiu. Então, ela está par e passo com essa questão do uso das telas, que hoje, não só as crianças, né, mas os adultos também não sabem como usar e em que momento usar. E
E a tela lhe acompanha na casa ou no trabalho. E aí você não sabe dar o time de saber, aqui eu termino meu trabalho, aqui eu começo meu lazer. As pessoas misturam tudo. E com isso o estresse não tem como, né? Então, essa conexão cada vez mais virtual, você não tem a comunicação no olho a olho. E isso faz toda a diferença. Nós precisamos ter essa comunicação do olho a olho. Ela fica mais na tela e cada vez mais você fica mais comunicando na tela. É muito comum, e todo mundo já deve ter visto isso, você vê nos restaurantes, a mesa está cheia de pessoas, mas todo mundo ali na tela, ninguém conversa. Todo mundo, eu até fotografo, porque na minha família também tem. E eu faço a foto, depois eu digo, olha como estava o papo, estava super interessante. Então, a gente precisa refletir onde a gente usar e como usar. E as crianças e adolescentes hoje estão com esse uso abusivo das telas e a gente pergunta, quem apresentou essa tela para essa criança? Quem apresentou essa tela para esse adolescente e não deu limite? Que é outra questão que a gente também vê muito hoje nas crianças e adolescentes. Então, quanto menos interação social, mais solidão. E aí, mais depressão, mais ansiedade e fica um círculo vicioso. E esse trabalho é muito interessante, depois eu posso colocar, deixar o link para que as pessoas vejam, onde ele coloca o marco. Começou o smartphone, começou a depressão. E por isso nós precisamos ter cuidados importantes, não só com o nosso corpo, com a nossa parte emocional, a nossa parte social e também a nossa parte financeira, que é uma das coisas que as pessoas esquecem e que, infelizmente, hoje, nas escolas, ainda não está como uma matéria que precisa ser colocada para que as pessoas aprendam a lidar com as suas finanças, porque vai ser outro item estressante. Se você não sabe lidar com o seu dinheiro, isso também é um fator de levar você para ansiedade, para depressão e até para suicídio. Muitas pessoas se suicidam por não saberem cuidar da sua finança, né? Então eu trouxe algumas questões, como a gente cuidar desse corpo, e aqui eu faço, na área da saúde, eu faço um chamado, e principalmente que nós estamos numa escola formadora, é que nós precisamos resgatar e buscar esse homem. O bicho homem é o mais difícil de você tratar. As mulheres, elas se cuidam, não é à toa que os homens morrem mais. E os homens não, acho que eles pensam que são super-homens e com isso eles negligenciam a sua saúde. Então nós precisamos ter essa busca. Quando atendo uma adolescente ou criança, quando faz 13 anos, eu já encaminho para o urologista, para ele começar a fazer a sua prevenção. E por isso que é importante esse acompanhamento, ter o seu médico de rotina, ter toda a sua prevenção, para que a gente não deixe falhar e não deixe de se acompanhar, né? Que afinal de contas nós recebemos um corpo e precisamos cuidar dele, né? Então, aí no cuidado desse corpo vem a nossa alimentação, como eu já falei antes, da questão de uma alimentação o mais que possível orgânica, o mais que possível natural, evitar ao máximo esses alimentos ensacados, industrializados, que eles vão nos piorar nossa imunidade e provocar mais irritação e mais ansiedade. Então, a gente precisa cuidar, ela é um dos pilares da nossa saúde mental. Assim como o nosso sono. Hoje nós vivemos numa sociedade do consumo, onde as pessoas trabalham direto e muita gente diz, eu não preciso dormir, eu preciso no máximo ter 4 ou 6 horas de sono. Mas isso não é real, gente. O mundo evoluiu, só que o bicho homem continua, aquele homem da caverna, que quando escurece é para ele dormir. Só que com o advento da energia, da lâmpada, as pessoas pensam que podem ficar 24 horas funcionando, mas o nosso corpo não dá conta, e isso a conta chega. E a gente vai adoecer, não tem como. Então nós precisamos, para ter uma noite tranquila de sono e para que nós possamos limpar o nosso cérebro, porque afinal de contas o sono ele é o grande aplicativo que nós temos para limpar o nosso cérebro. Nós precisamos ter no mínimo 7 a 8 horas. E hoje
Você conta nos dedos as pessoas que conseguem ter esse número de horas, mas porque nós vamos protelando. E o sono é hábito, nós precisamos ter uma hora certa para dormir, nós precisamos ter essa higiene do sono, um local escuro, sem lâmpada, sem nenhum, nada, sem, se possível, sem eletrônicos, né? O meu sono é maravilhoso, mas eu faço de tudo para cuidar dele como se fosse um bebê. Então, o quarto escuro, não ter eletrônico, não ter nada ligado, para que isso chame mais a tua atenção. Evitar comer perto do sono, evitar produtos como cafeína, que vão te deixar mais acordado, mais aceso para dormir. Então, se a gente não tem uma boa noite de sono, consequentemente, nós também não estaremos bem para o trabalho, para o estudo, seja para o que a gente for fazer. Então, essa é uma das questões que a gente precisa cuidar. E quando a gente não cuida desse sono, a gente precisa ter termina sendo medicalizado. E essa é uma das questões que a gente não quer. É importante que você reveja todo o seu processo do seu dia a dia para que você não tenha, que você não precise usar a medicação, que é o que mais hoje nós temos, o excesso de diagnóstico e o excesso de uso de medicação, por isso, porque ninguém para rever o seu dia a dia. E a atividade física é outro pilar super importante que a gente não pode esquecer. A atividade física, eu digo que ela é uma das primeiras, que ela melhora você como um todo, vai melhorar seu sono, vai melhorar a sua dieta, porque você vai querer cada vez mais estar bem. Então, a atividade física é imprescindível. E o que a OMS preconiza é que você tenha 150 minutos por semana, isso é quase nada, ou 60 minutos de intensidade maior, que seriam 3 dias, mas com alta intensidade, né? Então a gente precisa cuidar disso. E a questão das nossas emoções, a gente precisa ter um grupo de amigos, a gente precisa sair com esses amigos, a gente precisa estar com a nossa família, ter uma fé, isso é muito importante, são os pilares que a gente precisa estar junto, pertencer a algum grupo, isso faz muita diferença quando a gente pertence e está junto com todo mundo. Então a gente precisa ter esse olhar para a gente. E a homeopatia, ela vai te ajudar, e principalmente porque nesse mundo de medicação para tudo que a gente precisa, eu conheço pessoas da área da saúde que usam um medicamento de manhã para acordar e um medicamento à noite para dormir. Infelizmente, as pessoas estão nesse abre e fecha. Então a gente precisa rever o que é que está me causando, como é que eu estou. E procurar ajuda, procurar uma terapia, procurar um médico, procurar alguém, porque não tem como você continuar dessa forma, só trabalhando e não olhando para você. Então esse autoconhecimento, ele é muito importante, né? E como eu tinha falado no início, os cuidados financeiros, que são importantes demais, que a gente tenha a gente consiga se organizar, já para que ele não seja um fator estressante. Porque se a gente não tem as contas para pagar, o boleto não deixa de vir, independente de você estar ansioso ou não, ele vai chegar. Então a gente precisa ver como que está essa nossa vida financeira, para que a gente não tenha mais um fator estressante. E cuidar do todo, não é? Eu sempre digo para os pacientes, lá no CAPSI, que é um dos locais de trabalho que eu faço, e onde eu faço homeopatia na psiquiatria, que é um grande tabu, mas que a gente tem tido ótimos resultados em todas as patologias. E eu sempre digo, para que a gente tenha uma vida mais saudável, a gente precisa ter o acompanhamento da família, a gente precisa ter uma boa noite de sono, ter uma dieta, ter uma fé, ter contato com a natureza, ter um hobby, que é outra coisa que eu sempre pergunto para os pacientes, qual o seu hobby? E muitas pessoas dizem, eu não sei. Eu digo, então procure um, porque a gente precisa ter esse momento de desligar e de fazer coisas que a gente goste. Inclusive no trabalho, se for possível, que você trabalhe em algo que você goste. Claro que muitas vezes a gente precisa se sustentar, mas e da busca da vida, afinal de contas, nós somos o que nós escolhemos. Então a gente precisa ir atrás do que a gente quer para nós, e se pensar no futuro, e se pensar com saúde. Este era o assunto que nós tínhamos para tratar nesse mês de janeiro, que é o mês com maior cuidado da nossa saúde mental. Afinal de contas, começamos o ano e precisamos estar bem para o ano todo. E aí eu me coloco à disposição de vocês, tem o meu Instagram,
doutora Simone Luna, onde vocês terão mais vídeos falando sobre homeopatia e falando sobre saúde mental. E qualquer dúvida, podem enviar suas perguntas. E podem compartilhar também com as pessoas que vocês acharem que precisam ouvir. Tchau e obrigada. Até a próxima.